Olá, meu nome é Marcelo Carlos, faço dupla com Luiz Carlos e hoje vamos apresentar um pouco sobre o livro Impermeabilização, Construindo o Conhecimento. Bom, fiquei com o capítulo 3, Ação da Água nas Edificações. Darei um pouco da introdução para vocês. A água é um dos principais agentes de degradação das construções civis. Embora essencial à vida, quando ela entra de forma inadequada nas edificações, ela causa inúmeros danos estéticos, funcionais, estruturais. O capítulo, o capítulo destaca que o objetivo de toda construção é proteger o ser humano dos intempéries, principalmente do sol, vento e chuva, e que a impermeabilização é uma etapa essencial para garantir a durabilidade e o conforto. A importância do comportamento da água e seus estados físicos. Sabemos que tem três estados físicos da água: o líquido, o gasoso e o sólido. O líquido, ela se apresenta com chuvas, infiltrações ou condensações. Gasoso, na forma de vapor d'água, que pode condensar em superfícies frias. Insólido, em locais sujeitos a congelamento, que é bem menos comum aqui no Brasil. Em regiões tropicais, como o Brasil, o maior problema é a infiltração de água líquida. Mecanismos de ingresso da água. Vou citar quatro aqui para vocês: percolação, capilaridade, condensação, pressão hidrostática. A percolação, ou infiltração direta, é a penetração da água da chuva através de fissuras, frestas, juntas ou poros dos materiais, podendo causar manchas, bolhas, descolamento de pintura e até mofos. Capilaridade. Acontece quando a água do solo sobe pelas paredes através dos poros dos materiais. Esse tipo de umidade é comum em paredes térreas ou sem barreiras impermeáveis na fundação. Condensação é o processo de transformação do vapor d'água em líquido, normalmente em ambientes com pouca ventilação ou superfícies frias. Causa umidade interna, mofo e desgaste de revestimentos. Pressão hidrostática. Surge em áreas abaixo do nível do solo, subsolos, piscinas, reservatórios e caixas d'água são exemplos disso. A água exerce pressão constante sobre as superfícies, exigindo sistemas de impermeabilização mais resistentes e contínuos. Efeitos da água nas construções. Quando a água penetra em partes não protegidas, surgem as manifestações patológicas, como a eflorescência, mofos e bolores, descolamento de revestimentos, corrosão de armaduras no concreto, apodrecimento de madeira, degradação de argamassas e rejuntos. Esses efeitos comprometem o desempenho, o conforto térmico e a segurança das edificações. Vou falar um pouco sobre os pontos críticos e as juntas de controle. O texto reforça que as juntas de dilatação e controle são fundamentais para permitir os movimentos naturais das estruturas, deformações térmicas, retração e vibração. Quando mal executadas ou esquecidas, surgem trincas que facilitam o ingresso da água. Esses pontos críticos podem ser encontros entre estrutura e alvenaria, rodapés, a base de paredes, calhas e rufos mal executados, e janelas e portas sem a vedação adequada. Vou falar um pouco sobre a relação entre projeto, execução e durabilidade. Para um projeto arquitetônico ser bem detalhado, o posicionamento da edificação conforme o clima, a chuva, vento e a isolação, ela deve ser essencial. As inclinações de telhados e lajes, garantindo o escoamento da água, também é primordial. Execução cuidadosa e materiais adequados. Seguir rigorosamente as especificações técnicas do projeto e do fabricante. Preparar bem as superfícies antes de aplicar os sistemas impermeabilizantes. E para a manutenção preventiva,
a limpeza de calhas e ralos, verificação de trincas e fissuras, reposição de rejunte e selantes e reaplicação de mantas ou revestimentos. Bem, dando continuidade aqui à nossa apresentação, como o Marcelo já veio falando sobre as causas e como evitar essas patologias, eu vou agora falar sobre os tipos específicos de cada patologia e como elas surgem. Manifestações patológicas causadas pelas umidades. Vamos apresentar aqui primeiramente as goteiras e as manchas. São tipos de patologias que surgem a partir da umidade quando a água ultrapassa uma barreira ou um meio, ocasionadas na parte entre o forro ou a parede. Pode ter algumas instalações ali presentes entre o forro e uma laje, que possa acontecer uma goteira e vir ocasionar essas manchas. A água ela pode carrear com sais solúveis, provocando manchas, ou mesmo destacando o destacamento do elemento. A depender, a água pode causar essas goteiras e manchas visíveis que ficam muito perceptíveis, gerando um desconforto visual e pode ocasionar também problemas de saúde para as pessoas que habitam na edificação. Das causas da umidade excessiva é o mofo e o bolor. Seu surgimento é em decorrência da existência de água e temperaturas decorrentes de águas pluviais, instalações prediais e ramais de esgoto. As principais causas que a gente pode citar seria o acúmulo nas superfícies planas sem o devido caimento necessário, a falta de impermeabilização adequada, condensação externa e interna dos vapores de água nas paredes das alvenarias, principalmente em ambientes de área molhada, que seriam os banheiros e as cozinhas. Fatores determinantes, que são os ambientes sem uma ventilação interna, para que ocorra a secagem da superfície e dos elementos e revestimentos da edificação. O outro tipo de patologia também que é comum a gente ser percebido seria a ferrugem ou a corrosão. O que é que acontece nessa patologia? A peça de estruturas de concreto armado, elas basicamente são a composição de concreto e armaduras, né? O ferro. Esses elementos metálicos seriam armaduras, são as ligas metálicas, que são o composto de carbono com o ferro, o material metálico ferro. E são presentes nessas estruturas e também podem sofrer com a umidade excessiva, como, por exemplo, o que a gente pode citar aqui? Uma armadura de uma peça de concreto armado, se ela não for bem protegida com aditivos ou materiais que apliquem-se um filme nela, ela pode absorver aquela umidade do ambiente e com isso gerar ferrugem, a oxidação daquela peça metálica que vai expandir o elemento estrutural. E por que isso não é adequado? Se o elemento estrutural for expandido, ele vai gerar fissuras e vai facilitar a entrada de oxigênio e de água, de chuvas, né? Pela umidade também no ambiente. Isso vai acarretar problemas naquela estrutura e vai gerar a diminuição da resistência da peça de concreto armado. A outra patologia que a gente pode citar aqui seriam as eflorescências e criptofluorescência. São formados por sais na superfície das paredes e dissolvidos no seu interior pela umidade. A eflorescência, o que seriam? São uma das principais consequências do fenômeno da higroscopicidade, que são caracterizados pelas manchas brancas nas paredes de alvenarias, podendo causar o descolamento ou descoloramento das pinturas das paredes. Já o outro tipo de patologia relacionado seria a criptofluorescência, que diferem da eflorescência por gerarem grandes formações de cristais fixados no interior da parede ou estrutura. Bem, outro tipo de patologia que podemos citar aqui, uma manifestação patológica, seria a gelividade. A gelividade é o fenômeno que refere-se à deteriorização de materiais pela ação do gelo.
Ele é uma manifestação patológica que ocorre em materiais porosos, como o concreto, em argamassas, peças cerâmicas e rochas naturais. Pode-se observar que a água é submetida a ciclos de congelamento e descongelamento. O que isso ocasionaria? A dilatação térmica. Quando a água está em presença com material que ela consegue penetrar por capilaridade e permeabilidade, ela vai gerar, dependendo da temperatura do ambiente, uma expansão ou uma retração no elemento. Como o caso que a gente falou anteriormente, uma peça de concreto. Se tem umidade dentro daquela peça de concreto, se ele está com fissuras, caminhos predominantes para entrar água, ele vai, em uma situação de um ambiente que esteja frio, ele vai congelar, vai fazer com que congele, fazendo com que expanda com esse congelamento, expanda as partículas ali daquela peça. E isso vai fazer que ocorra as fissuras. Com isso, depois vai ocorrer o aquecimento daquele ambiente. Já o gelo vai derreter, com isso vai retrair a retração daquela peça. E esse movimento ocasiona tensões internamente, que essas tensões vão prejudicar o elemento. E isso vai diminuir a resistência da estrutura. Bem, no próximo a gente vai falar aqui sobre as manifestações patológicas formadas por problemas de interfaces entre esquadrias e alvenaria. As patologias presentes por falta de peitoris em esquadrias, no encontro da abertura da alvenaria, são alguns exemplos de manifestações patológicas. Esses problemas acarretam em manchas nas paredes por falta de projetos e o detalhamento correto, né, das alvenarias e esquadrias dessas aberturas. São pontos fundamentais na execução das esquadrias, tais como o comprimento, inclinação e vedação do peitoril das aberturas. Por que a gente está frisando isso daqui dos peitoris, nesse tópico de patologias, né? Porque é essencial para que ocorra a boa vedação da água, para que a água ela não venha percolar pelo encontro do material esquadria, que vai ter os materiais de alumínio ou de madeira, como também a abertura da alvenaria, né? E sendo um peitoril bem dimensionado, ele vai evitar com que essa água ele vá penetrando dentro da edificação, da alvenaria da edificação. Bem, a gente trouxe aqui, para complementar, um exemplo de um checklist de justamente impermeabilização de um caso como esse. Dentro do checklist, o que é que a gente vai frisar aqui para vocês? Tem alguns pontos que a gente pode falar. É o local, que o do edifício é no Residencial Parque Serrambi, e basicamente a idade da edificação tem em média uns 30 anos. Resumindo e tentando sintetizar. Qual é o tipo, né, dessa patologia? São anomalias na fachada da edificação, os sistemas são esquadrias e janelas, o local seria a presença de manchas de umidade ocasionadas por mofo e bolor ao redor da fachada externa das aberturas. Vou passar aqui para vocês verem a exemplificação do que seria. A primeira foto, ela apresenta o mofo no revestimento da fachada da edificação, e a segunda, a ausência do peitoril, fazendo com que o mofo fique predominante ali na região da abertura inferior da janela, né? Justamente a ausência do peitoril faz com que aconteçam essas patologias na edificação. A gente conseguiu avaliar essas patologias e quais seriam os possíveis reparos. Seriam a retirada do revestimento argamassado, a regularização da superfície com a aplicação da argamassa, a aplicação também de materiais impermeabilizantes, e o mais eficiente de todos seriam a aplicação de um peitoril.
o dimensionamento de um peitoril com pingadeira, um peitoril com inclinação correta, para evitar que, após a recuperação dessa pintura e dessa argamassa de revestimento, ele não viesse a ocasionar novamente essa patologia, essa manifestação patológica. Bem, a gente vai encerrar o nosso trabalho por aqui. Esperamos que vocês tenham absorvido o que a gente tentou passar. E muito obrigado por terem assistido até aqui. Nós agradecemos pela atenção.